Fala galera, como vocês estão? Tranquilos? No vídeo de hoje eu vou estar reagindo aí a mais um pedido do inscrito do canal. O inscrito Di pediu pra mim estar reagindo aí a vingança épica de Ayano Koji contra Kushida. Veja como foi, hashtag 7, do Peralta Maker BR. Vamos estar conferindo esse vídeo aí então. Lembrando aí vocês que eu já assisti a primeira temporada e a segunda temporada de Jiu-Jitsu do Classroom of the Elite. Eu não cheguei a ler a Light Novel, então não vi essa vingança ainda. Eu gostei bastante da segunda temporada, que terminou recentemente. E lá o Ayano Koji já falou sobre uma possível vingança dele contra a Kushida. Parecia que ele já estava planejando essa vingança. Recentemente eu trouxe no canal alguns reacts de Jiu-Jitsu, inclusive um aí do Peralta Maker BR. Eu lembro que os dois vídeos que eu trouxe, um era os 10 mais inteligentes da obra, e o outro era os 15 melhores feitos, que vão estar passando aí nos cards. Depois vocês vão lá e dar uma conferida. Mas antes de nós reagir, só pedir que vocês não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal, isso ajuda demais. E também não esqueçam de ativar o sininho, para não perder os próximos vídeos. Mas em geral é isso, então sem muita enrolação, bora reagir. Salve, salve galera, Peraltão aqui, Salve. espero que vocês estejam bem, né? Videozinho de hoje, vamos voltar aí com a série Veja Como Foi, trazendo mais um videozinho, e hoje vamos falar de um dos momentos mais fantásticos da Light Novel de Jiu-Jitsu. Talvez aí o top 1 de muita gente, o dia em que o Kiyotaka finalmente se vingou da Kushida, uma vingança épica, foi simplesmente sensacional. Lembrando, eu gostava dela, da primeira spoiler, temporada. né? Então veja por sua conta e risco. E se você quiser acompanhar a Light Novel... Mas na segunda temporada ela tava muito cuzona, não gostei mais dela. Vamos falar desse acontecimento fantástico, brilhante, que aconteceu lá no volume 5, bora lá. Volume 5. Primeiramente, contexto. Estamos no volume 5 do segundo ano. A classe de Ayano Koji estava realizando o complicado exame especial unânime. Neste exame, os alunos da classe deveriam responder 5 questões de múltipla escolha através de votações anônimas, e a pergunta só será respondida quando todos votarem na mesma resposta. Caso a turma finalize o exame, ela ganhará 50 pontos de classe. Ah, isso apareceu no anime sim, não? Em 5 horas, ela perderá 300 fucking pontos de classe, praticamente dando adeus à sonhada classe A. A classe de Ayano Koji já havia passado pelas 4 primeiras questões sem muita dificuldade. Por quê? Peraí, deixa eu dar um pause. Quando a quinta questão foi anunciada. Teve um exame parecido com esse. E a Kushida ia vazar, tipo, as informações pra outra turma. Pra turma do Ryuen. Mas o Ryuen acabou, tipo, trolando ela. Porque em troca dessas informações que ela iria vazar, o Ryuen ia dar, tipo, a cola da prova pra ela gabaritar. Que ela tinha feito um acordo com a Horikita. E qual das duas perdesse iria parar de incomodar a outra. Uma parada assim. Eu lembro disso, mas eu não sei se é a mesma coisa. Eu acho que não é, né? Mas pode ser isso que eu tô pensando. Me deixa aí nos comentários se é isso que eu tô pensando que aconteceu no anime ou não. Mas bora continuar. Anunciada. Esta questão perguntava se eles expulsariam uma pessoa da classe em troca de 100 pontos de classe. Ayano Koji Kiyotaka imediatamente notou quão complicada poderia se tornar essa questão. Então, para evitar complicações, ele voltou na alternativa contra a expulsão para tentar forçar a unanimidade de primeira. Porém, para sua frustração, 2 pessoas votaram a favor, dando assim início ao longo jogo psicológico e estratégico da classe contra o tempo. Após 10 sessões e 10 pausas de 10 minutos, o mesmo resultado persistia, um voto a favor e 38 contra. Diante das tentativas frustradas de Horikita e Hirata em descobrir quem estava votando a favor, era Kushida. Pouco tempo restante para o fim do exame, Ayano Koji decidiu que havia apenas uma resposta, unanimidade a favor. A fim de começar a manipular sua classe para atender seu objetivo, ele votou a favor na 11ª sessão. Com 2 votos a favor e 37 contra, um clima de indecisão se instaurou na classe, fazendo o número de votos a favor crescer a cada sessão. Após a 14ª sessão, ele resolveu colocar em prática a segunda parte do seu plano. Cara, ele é muito esperto, né? Muito inteligente. Toda a sala e sugere a ela uma mudança de estratégia. Afinal, eles estavam ficando sem tempo e a pessoa que votou a favor aparentemente não iria ceder. Para evitar mais oposições, ele explica para seus colegas. Mas só um adendo, pelo que eu tô entendendo, não é aquilo que eu tava pensando não. Aquela era uma outra prova que teve na segunda temporada do anime, mas isso é outra coisa. Agora, porque eu não, isso daí realmente não teve, que eu não lembro disso. Mas bora lá. Que tanto ele quanto o Horikita sabiam quem era esse traidor, e promete que somente esse aluno sofreria as consequências. Horikita resolve dar mais uma chance para a unanimidade contra a expulsão, porém, após a 15ª sessão, o resultado inicial persistia, um voto a favor e 38 contra. Na sessão seguinte, toda a classe votou a favor e passou assim para a etapa de escolha do aluno a ser expulso. Imediatamente após isso, Hirata se candidata à expulsão, porém, não chegou-se no consenso e ele não foi expulso. Após a sessão de Hirata falhar, Kushida começa a sentir um mal-estar e rapidamente é acolhida por seus colegas. Enquanto lágrimas escorriam
escorriam do seu rosto, ela diz estar completamente arrependida de ter votado a favor e tinha certeza que eles conseguiriam sim atingir a unanimidade caso continuasse votando contra a expulsão. Ela ainda diz que prefere estar numa classe sem perder seus amigos, mesmo que para isso eles sofressem consequências. E que tava nem sendo mesmo falsa, o traidor né? deveria ser expulso, afinal ele estaria apenas defendendo o seu próprio ponto de vista. Seus colegas então perguntam a ela quem deveria ser expulso. Neste momento, enquanto Ayano Koji fecha os olhos como se soubesse exatamente o que iria acontecer, Kushida diz: estou preparada para ser criticada, mas Horikita-san, que foi a líder desse teste especial, ou Ayano Koji-kan, que os encorajou a voltar a favor, devem assumir a culpa por isso. Horikita recebe de peito aberto e se candidata para a expulsão, porém após a votação, nada de unanimidade e ela permaneceu na escola. Com a expulsão de Horikita negada e o fim do exame chegando, os alunos da classe perguntaram a Ayano Koji quem era o traidor para que ele pudesse assumir a responsabilidade. Para criar um clima de credibilidade para a informação que ele daria a seguir, Ayano Koji diz que está disposto a ser expulso caso fosse provado que ele errou sobre o traidor. Imediatamente a classe entrou num alvoroço à espera desse nome. Kushida então diz: ei, você tem certeza que vai ficar bem, Ayano Koji-kan? Não quero que nenhum dos meus colegas de classe seja expulso, e Ayano Koji-kan ainda é um deles. Ele então responde: Ela é muito obrigado falsa. por sua preocupação, Kushida, mas eu estou bem, especialmente porque estou 100% convencido. Posso apostar minha própria expulsão. Kushida então diz: eu entendo, então eu acredito em Ayano Koji-kan. Todos então dirigem seus olhos para Ayano E daí Koji, ele vai falar que é ela a traidora e ela mesma acredita nele, então ela acabou, tipo, cravando a própria cova, será? dando sua resposta. Ele então calmamente abre seus olhos e diz: Kushida, o traidor é você. Foi Um o que eu silêncio pensei. imediatamente se instaurou na classe. Kushida, com uma expressão confusa, pergunta enquanto aponta para si mesma: eu? Ayano Koji então responde: sim, você. Foi você quem insistiu em votar a favor quando o combinado era votar contra. Ela então responde com a voz assustada: não tenho certeza se é talvez porque eu disse que Horikita-san e Ayano Koji deveriam assumir a responsabilidade? Ao perceberem lágrimas saindo dos olhos de sua injustiçada companheira, quase todos os alunos começam a defender Kushida e se viram de maneira hostil contra Kyota. Ele, por sua vez, não se abalou e diz a seus colegas que tem certeza que Kushida era o traidor, porque ela queria expulsar duas pessoas da classe, Horikita e o próprio Ayano Koji. Kyotaka, então, para começar a superar essa defesa construída por Kushida, inicia a terceira etapa de seu plano dizendo, abre aspas, Kushida, você tem algo em comum com Horikita que nenhum outro aluno tem, não é? Fecha aspas. Da Ela, então, escola responde, antiga, né? Algo em comum? Vamos ver. Oh, você está dizendo sobre termos estudado no mesmo colégio? Ayano Koji então responde, sim. Nenhum desses estudantes sabia disso, certo? A frágil e meiga aluna da classe C diz com uma voz trêmula que apenas não teve a oportunidade de falar sobre isso até agora. Enquanto isso, seus fiéis colegas de classe C se viraram de forma ainda mais agressiva a Ayano Koji. Ah, eles já Porém, estavam na C, Kushida já os tinham interrompe subido já, dizendo, caralho. abre aspas, não culpem, rapazes. Sabia. Tenho certeza de que Ayano Koji-kan também não queria dizer isso. Eu sei como é estar em uma situação de ter que culpar outra pessoa. Fecha aspas. Seus colegas de classe então se derretem ao altruísmo de Kushida, que estava defendendo aquele que a estava acusando. Ayano Koji, que com muita dificuldade conseguiu retomar a atenção da classe graças à ajuda de Hirata, resolveu avançar mais um passo em seu plano. Expor para toda a classe a verdadeira natureza da aluna chamada Kushida Kikyo. Ele revela que Kushida apenas Será que ele vai utiliza conseguir? uma máscara de boa garota na frente de seus colegas, porém ela não passa de uma pessoa falsa, sombria e egocêntrica que não irá descansar até ser a melhor em algo, simplesmente para que pudesse ser elogiada ou bem vista, única e exclusivamente para inflar o seu ego. Ayano Koji diz que este comportamento de Kushida, quando entrou em colapso ao ser descoberto, foi o responsável por destruir toda a sua classe no ensino médio. Para evitar que ela pudesse Antiga ser escola. descoberta novamente, Kushida queria expulsar Horikita, que havia estudado na mesma escola que ela, e o próprio Ayano Koji, que por acidente acabou testemunhando sua verdadeira personalidade. Apesar desta bomba jogada em seu colo, Kushida não se abalou e manteve firmemente sua máscara de boa garota, enquanto ganhava cada vez mais apoio e empatia de seus colegas que mal acreditaram em Tudo uma palavra gado. do que disse Ayano Koji. Seus colegas de classe então decidem que aquele a ser expulso deverá ser agora o difamador Ayano Koji Kyotaka. Pobre E para do Ayano brilhantemente Koji. colocar a Ayano Koji em xeque, Kushida, com o rosto cheio de lágrimas, interrompe seus colegas e diz, abre aspas, já tive o suficiente. Acho que meu coração não aguenta mais. Eu não quero que Horikita-san ou Ayano Koji sejam expulsos. Eu até mesmo fiz a Ayano Koji-kan mentir porque mencionei os dois nomes. Não quero passar por essa dolorosa discussão, nunca mais. Então eu vou desistir. Então tudo voltará ao normal.
certo? Kushida então se candidata para a expulsão. Porém, após a sessão, não chegou-se no Não vão consenso querer. e ela não foi expulsa. Imediatamente após a sessão, os colegas de Kushida definem Ayano Koji como o próximo candidato para a expulsão, e uma discussão se inicia antes da votação. Um deles então diz que se o que o Ayano Koji revelou fosse verdade, Quem é a esse um Kushida já deles? teria conseguido expulsá-lo. Porém, a Ayano Koji calmamente responde dizendo que ela já havia tentado durante o voto de censura e voto de elogio que culminou na expulsão de Yamauchi. Isso começou a gerar Yamauchi uma foi série expulso? de dúvidas nos defensores de Kushida, que realmente lembraram de seu envolvimento sabia que ele na tinha sido tentativa expulso. de expulsão de Kiyotaka naquele exame. Um deles então questiona a Ayano Koji dizendo, abre aspas, se esse é o caso, então por que Kushida iria esperar até este momento para expulsá-lo? Fecha aspas. Ele então, enquanto calmamente virava a maré a seu favor, responde, abre aspas, Kushida pensou que eu estaria do lado dela. Ela não imaginou que eu iria expor todo o seu passado desta maneira, não é mesmo? Fecha aspas. Seus colegas de classe, ainda céticos, perguntam se ele pode provar o que está sendo dito. Ayano Koji então responde, abre aspas, há um tempo atrás, Kushida ameaçou me expulsar da escola. Porém, nós conseguimos chegar no seguinte acordo. Eu lhe daria metade dos meus pontos privados mensais e, em troca, ela não tentaria me expulsar. Fecha aspas. Imediatamente após as palavras de Ayano Koji, um clima de confusão se instaurou na classe. Os alunos então perguntam a Kushida se isso era verdade. Porém, ela simplesmente não sabia o que responder. Afinal, essas transferências estariam em seu registro. Ayano Koji calmamente, Aí sem ela dar travou. tempo para Kushida pensar, diz: qual é o problema? Você não pode dizer que não recebeu um único ponto? Kushida confusa responde: isso... Se sentindo encurralada, Kushida confirma a história de receber os pontos, mas diz que estava apenas guardando os pontos por pedido do próprio Kiyotaka, e que não havia usado nenhum deles até agora. Ayano Koji, com completo domínio da situação, responde, abre aspas, não era minha intenção dá-los a você, você sabe. Era uma condição, um preço que eu tinha que pagar para não ser expulso. Mas Kushida então insiste. Não. Ele não deixou foi. isso Com acontecer todos só os pra ele usar contra ela. preparativos prontos, O cara é Ayano muito Koji gênio. entra na última etapa do seu plano dizendo, abre aspas, mas você disse que gravou toda a conversa quando assinou este contrato comigo, certo? Eu me pergunto o que irá acontecer se essa gravação sair de seu telefone celular. Kushida, cada vez mais abalada, responde, gravado? Eu não sei do que você está falando. Ayano Koji contra-ataca dizendo, assinamos este contrato em fevereiro deste ano e eu também gravei a conversa como meu porto seguro caso você tentasse. E ele vai algo." mostrar. Kushida, em completo espanto, começa a encarar Ayano Koji, que complementa dizendo, abre aspas, eu escutei a gravação várias vezes e sei cada palavra de cor, fecha aspas. Diante da fragilidade emocional apresentada por sua presa, Ela vai Ayano se Koji mostrar. coloca Kushida em xeque e começa a discursar com a maior calma do mundo cada palavra de sua gravação. O cara é muito frio. Ele começa dizendo, abre aspas, eu lhe darei metade dos meus pontos privados que receberei daqui pra frente. Se eu não me engano, é assim que começa a gravação. Fecha aspas. É mentira, eu nunca ouvi falar de tal coisa. Certamente não é uma má oferta, mas, infelizmente no momento eu não preciso de mais pontos privados. Não é ruim ter mais dinheiro, mas eu tenho o suficiente. Enquanto Kushida continuava negando, Ayano Koji diz que, caso necessário, Shabashira poderia pegar seu celular e reproduzir a suposta gravação para toda a classe. Shabashira diz que isso é impossível A no meio professora, do exame é. especial. Porém, Ayano Koji, já esperando essa resposta, continua dizendo, abre aspas, seria meio chato se eu pudesse trazer meu telefone celular, não é? Todo o trabalho que você fez para encobrir isso seria em vão. Mas você já entendeu, não é? Eu não vou parar. Caralho, aí Fecha deixa aspas. ela Kushida em colapso vira-se de costas em choque. para Kiyotaka enquanto mantinha um olhar desesperado em seu rosto. Sem deixá-la raciocinar, seu cruel colega continua discursando as palavras do acordo. Abre aspas. Mesmo que você já tenha o suficiente para usar sem preocupações, não há nada de errado em ter mais em caso de emergência. Fecha aspas. Nesse momento, Kushida, com uma voz irreconhecível, diz, abre aspas, cala essa sua boca. Ela Fecha se mostrou. aspas. Ayano Koji, fingindo que não era com ele, continua discursando a sua gravação. Abre aspas. Shabashira Sensei também o disse. Pontos privados são dispensáveis quando se trata de proteger a si mesmo. Essa Ela proposta- se mostrou. Basta! Zombando de Kushida, Ayano Koji diz, abre aspas, vamos, me diga exatamente que parte da conversa você quer que eu diga para que eu e toda a sala possamos ouvi-la, fecha aspas. Sem escapatória, Kushida diz para seus colegas de classe, abre aspas, sinto muito. Eu prometi não expulsar Ayano Koji-kan em troca de metade de seus pontos privados. Mas eu não penso mais nisso. Eu realmente quero ser amigo de Horikita-san e Ayano Koji-kan. Tá Fecha tentando aspas. converter de novo, Apesar mas não vai de conseguir mais. desesperadamente conseguir retomar sua máscara, Kushida percebeu que já era tarde demais. Porém, ela tinha um trunfo contra Ayano Koji e chegou a hora de usá-lo. Na verdade, Ayano Koji-kan, não Uma foi carta você na que manga. continuou voltando em sim? O que você quer dizer? Você queria a unanimidade a favor. Afinal, você quem sempre quis me expulsar. Olá, caro Izawa-san. O que foi? Você parece estar namorando a Ayano Koji-kan, mas você sabia que Esses no dois estão começo das namorando? aulas, ele estava desesperado Sabia para disso. namorar comigo? Do que você está falando? Ayano Koji-kan, você tocou nos meus seios à noite quando eu não queria que você tocasse, não foi? Seus seios?
O que diabo é isso, Kiyotaka? Eu gentilmente o avisei para parar ali mesmo, mas eu estava com tanto medo, eu não consegui detê-lo. Pronto. Ayano Koji calmamente Ela responde, não tem prova. abre aspas, você parece estar dizendo algo egoísta. Nunca toquei em seus seios, fecha aspas. Eu Mas gostaria. fotos, um uniforme com as impressões digitais de Ayano Koji Kando Não tem em toda mais. parte, e eu estou mantendo-o como estava. Você sabe o que aconteceria se eu apresentasse, certo? Ayano Koji, ainda sem expressar o mínimo de abalo e em tom de deboche, responde, abre aspas, você fala de impressões digitais, mas eu duvido muito que elas estejam preservadas se isso realmente aconteceu há mais de um ano. Mas o mais importante, se algo tão grave assim realmente aconteceu, por que diabos você não se preocupou em denunciar para a escola imediatamente? Fecha aspas. Kushida, pela segunda vez encurralada, explode de vez e avança ferozmente na direção de Kiyotaka. Vai bater Enquanto agarrava nele? a gola de seu apático colega, ela diz, abre aspas, por quê? Fecha aspas. Em certo momento, você estava trabalhando com Ryuen para que eu e Horikita fôssemos expulsos. Sim, Não que isso mesmo? apareceu no Por quê? anime. Por quê? Por que você está me traindo? Você prometeu não me antagonizar. Lembra-se? Claro que eu não queria antagonizá-la. Eu não estava interessado em sua personalidade bipolar. É por isso que Horikita e eu queríamos manter nossos votos discentes até o final, para torná-los unânime. Mas Eles alguém queriam continuou salvar seu ela ainda, mas ponto, não. né? Mas Sem tem pessoas que não têm escolha, salvação. pode ser ajudado. Kushida, completamente É. exposta, sente os olhares de nojo de seus colegas enquanto seu rosto se contorcia de raiva e a deixava irreconhecível. Ela então recupera a compostura e se vinga da classe revelando os segredos de seus colegas, incitando um conflito Igual ela interno, fez na outra mas vez. já com sua expulsão totalmente garantida. Eis que Horikita Suzune entra em cena, controla seu algoz Kushida e o resto é história. Bom, galera, então terminou Como assim assim? essa parte, né? Ficou Não esse entendi o clipe final. aqui, mas pra quem Ela quiser conseguiu saber como controlar a termina, situação? eu já gravei o vídeo do final, né? Sobre a queda da Sakura, então já dei meio que um spoilerzinho. Dá uma olhada nesse vídeo. Fala aí o que vocês acharam. Como Pra assim mim foi o queda da momento mais Sakura? épico da obra, mas ao mesmo tempo mais frustrante, né? Porque não se concretizou, graças à nossa querida Horikita. Mas enfim, fala aí o Não se concretizou? É isso, valeu e fui. Peraí, agora eu fiquei confuso. Terminou o vídeo aí, deixei meu like. Um ótimo vídeo aí do Peralta Maker. Deixa eu ver se eu entendi então no final. Apesar de tudo isso ter acontecido, no final, ainda assim, ela não foi expulsa porque a Horikita conseguiu controlar toda a situação, deixou os ânimos calmos e conseguiu fazer com que ela ainda assim não fosse expulsa. E daí eles continuaram votando contra e daí passaram do teste, é isso? Então eles não desceram da turma C pra turma D de novo. Foi isso que eu entendi, tô correto ou não? Me deixem nos comentários. Mas eles tinham que ter expulsado ela, eu queria que ela fosse expulsa. Mas pelo jeito não foi isso que aconteceu então. Mas legal que ainda assim o Ayano Koji conseguiu mostrar esse lado dela. Agora ninguém mais vai confiar nela. E tipo, agora ela vai ter o que ela merece, por ela ser falsa desse jeito. Eu não gosto de pessoas falsas, ninguém gosta. Então, ela merecia muito isso, ela merecia ter sido expulsa. Infelizmente não foi o que aconteceu porque a Horikita é muito boazinha. Apesar dela não demonstrar isso, ela é muito boazinha. Cara, eu não sabia disso. No início ali do vídeo eu me confundi, pensei que era aquele teste que teve ali no final da segunda temporada. Mas não foi. Mas citaram ali aquele teste ali durante o vídeo ali também. As provas. E né, ela queria ter traído a turma e ter feito aquilo. Mas não conseguiu. Muito bom vídeo. Então, essa foi tipo a vingança que ele teve. Foi então tipo um dos melhores momentos da obra, pelo que eu entendi. Eu quero ver muito isso no anime, esse confronto entre eles ali, esse debate entre eles vai ser um negócio bem legal. Eu gosto bastante de Classroom of the Elite. Como eu já falei, apesar de personagens inteligentes assim não serem o meu tipo favorito, os personagens que eu mais gosto, Ayano Koji consegue ser um personagem inteligente que eu gosto muito. É o meu personagem inteligente favorito, o meu gênio manipulador favorito. E talvez esse seja um dos motivos que eu gosto muito de Jiu-Jitsu. Mas eu acho que em geral é isso. Me deixem nos comentários alguma outra sugestão de vídeo que vocês querem que eu traga. Lembrando que eu sempre deixo na descrição o link original do vídeo. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal que isso ajuda demais. Ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Convido vocês a estarem passando lá nas minhas lives. O canal vai estar passando embaixo e fixado aí na descrição dos comentários. Lá eu tô sempre reagindo algumas coisas, assistindo filmes, séries, animes lá com vocês, jogando algumas paradas. Então quem tiver interesse, dá uma passada lá. E convido vocês também a estarem passando lá no meu canal secundário, que eu tô sempre trazendo vídeos sobre séries, filmes e animes. Lá saiu um vídeo recentemente falando sobre os melhores animes aí da temporada de julho desse ano. Então quem tiver interesse, dá uma passada lá, se inscreve lá, que isso ajuda demais. Mas em geral é isso, vejo vocês nos próximos vídeos. Até mais.